Olá galera do nono ano, vamos para mais uma videoaula de história e hoje a gente vai iniciar o capítulo 8, Guerra Fria, Mundo Dividido, em sua primeira parte, tá certo pessoal? Lembrando que os vídeos que eu passei agora sobre a Segunda Guerra Mundial, que são a primeira parte, a segunda parte e agora essa primeira parte sobre a Guerra Fria, esses vídeos aí vocês vão utilizar para se preparar para a prova da próxima terça-feira. Então, próxima terça-feira, avaliação de história, avaliação bimestral, certo? Já vai ser a segunda nota mais importante aí do terceiro bimestre. Tá certo, galera? Então, vamos lá. Então, vamos para o capítulo 8, Guerra Fria, Mundo Dividido. A primeira coisa que a gente precisa saber como é que ficou o mundo pós a Segunda Guerra Mundial. A gente viu, os aliados conseguiram derrotar o Bloco do Eixo, o Bloco do Eixo que tinha lá a Alemanha, que tinha a Itália, que tinha o Japão. Os aliados começou com a Inglaterra, com a França, aí depois entrou os Estados Unidos e a União Soviética, tá certo? E com isso ficou mais forte e conseguiu derrotar o Bloco do Eixo. Primeiro a Itália, depois a Alemanha e por fim o Japão. Então, pós Segunda Guerra Mundial, houve a criação da OTAN, houve a criação da ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Esse órgão tinha a finalidade tinha o objetivo de evitar uma nova guerra de caráter mundial, evitar um conflito entre países, então resolver esses conflitos entre países por meio da diplomacia, tá certo? Só que, na verdade, pós Segunda Guerra Mundial, o mundo vai se ver dividido em duas forças antagônicas. Duas potências vão se destacar pós Segunda Guerra Mundial. A primeira delas, os Estados Unidos, já mostrava todo o seu poderio com a questão das bombas atômicas jogadas lá no território japonês, tá certo? Então, com isso, os Estados Unidos já mostrou toda a sua força para o mundo, o poder bélico que tinha os Estados Unidos nesse momento. E aí, outro país que se destacava é a União Soviética, com sua força militar, foram os primeiros a conseguir derrotar as tropas nazistas, tá certo? E libertar vários países que estavam ali dominados pelos nazistas. Então, com o final da Segunda Guerra Mundial, o mundo vai ser dividido em duas áreas de influência, que será o capitalismo, representado pelos Estados Unidos, e o socialismo, ou comunismo, representado aí pela União Soviética, tá certo? Então, desde a Segunda Guerra Mundial até 1991, a configuração mundial vai ser dessa forma. É o duelo, dessas duas superpotências que vai ser chamado de Guerra Fria. Sim, Luciano. E por que desse nome? Por que desse termo? Guerra Fria. O que é? Essa guerra aconteceu num ambiente muito frio, muito gelado, como lá na Sibéria, na União Soviética? Não aconteceu. Na verdade, o nome da guerra é Guerra Fria por conta que não vai haver, olha só, não vai haver um conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética. Oxe, Luciano, quer dizer que não vai haver esse conflito direto? Não vai haver durante esse período esse conflito direto, onde soldados aí do exército norte-americano contra soldados soviéticos vão entrar em embate, praticamente direto. Não vai haver esse conflito, certo? E sim vai haver conflitos indiretos, onde em outros países vão ocorrer, a gente vai tratar aqui, vai falar desses conflitos, certo? E que os Estados Unidos e a União Soviética, eles irão patrocinar, irão ajudar
E vai ser dessa forma que eles vão ter o seu conflito. A outro meio de conflito entre eles era por meio de ideologia. Qual era melhor plano econômico? Era o capitalismo? Era o socialismo? Então era uma corrida, quem fabricava as melhores armas, era uma corrida aeroespacial, que a gente ainda vai estudar, certo? Vai ser uma corrida de espionagem, né? Um querendo saber o que é que o outro está produzindo, e isso aí vai ser uma coisa característica, né, nesse período da Guerra Fria, tá certo? Então por isso do nome Guerra Fria, porque não vai haver o conflito direto entre as duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, tá certo? Então, como é que eu posso dizer, caracterizar a Guerra Fria? É um conflito entre as duas superpotências, né? Estados Unidos representando o capitalismo e a União Soviética representando o socialismo. Então vamos adiante aí com o nosso slide. Um mundo dividido em blocos, né? Dois blocos, bloco capitalista e bloco socialista. Blocos capitalista representado pelos Estados Unidos e bloco socialista representado pela União Soviética. Então, nesse período da Guerra Fria vai ser criado várias ideias, vários planos de ajuda econômica para favorecer tanto os países capitalistas como os países socialistas. Então, a primeira doutrina vai ser chamada de doutrina Truman, né, do presidente Truman. Ele vai reunir um conjunto de medidas que vai ter o objetivo de restringir a influências da União Soviética pelo mundo. Ou seja, influência de quem? Do socialismo pelo mundo. Dessa doutrina Truman, o principal objetivo dela era o quê? Tentar impedir a influência dos ideais soviéticos, ideais socialistas pelo restante do mundo. Tá certo? Outro plano que vai se propagar durante a Guerra Fria vai ser o Plano Marshall. O Plano Marshall é o seguinte: pós Segunda Guerra Mundial, vários países da Europa estavam destruídos, né? Então precisava do quê? De uma reestruturação. E para essa reestruturação precisava do quê? De empréstimo, de uma ajuda financeira para se levantar novamente. Então o Plano Marshall ele vai ser criado para quê? Para a reconstrução e recuperação econômica da Europa. Mas a Europa, toda a Europa? Não, só a Europa Ocidental. Por que, Luciano? Só a Europa Ocidental. Porque a Europa Ocidental ela vai se enquadrar aos ideais capitalistas, certo? Vai ter uma parte da Europa Oriental que ela não vai se adequar, ela não vai aderir ao capitalismo, e sim vai aderir ao socialismo da União Soviética. Então vai se chamar do que? Europa Oriental, que vai vai adotar o socialismo como plano econômico. Então esse plano Marshall vai ser para ajudar quem? Vai ser para ajudar esses países da Europa Ocidental capitalista. E aí a gente pega aqui uma questão de um país em específico, vamos dizer aqui a Alemanha. A Alemanha, né, que foi palco aí do nazismo, de Hitler, e aí depois do suicídio de Hitler, da derrota nazista, ela vai ser dividida primeiro em quatro áreas de influência, como a gente viu, né? França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética vão dominar várias áreas da Alemanha. Depois ela vai se dividir em duas Alemanhas. Em Alemanha, que vai ser chamada de Alemanha Ocidental, e a Alemanha Oriental, que a gente já viu em explicações anteriores, certo? A Alemanha Ocidental, ela vai ser capitalista. Então ela vai ser o quê? Orientada pelos Estados Unidos. A Alemanha Oriental, ela vai ser socialista. Então ela vai ser o quê? Orientada pela União Soviética. Então essa era a realidade, né, do mundo. E aí nesse período vai ser construído um choque entre essas duas Alemanhas. Muita gente que morava na Alemanha Oriental quiseram ir para a Alemanha Ocidental. Aí o governo da Alemanha Oriental decidiu proibir que esse povo que estava no lado oriental
migrasse para o lado ocidental, e aí eles construíram o famoso Muro de Berlim, que dividia a cidade de Berlim e era simbolizava a divisão das duas Alemanhas. E na verdade vai ser o símbolo, o Muro de Berlim, desse período de Guerra Fria, né, entre capitalismo e socialismo, certo? Então, outro plano, aí vamos colocar, se teve o plano de Marshall, né, para ajudar os países da Europa Ocidental que eram capitalistas, a União Soviética, junto com os outros países socialistas, criaram o Comecon. O que era o Comecon? Era o Conselho de Assistência Econômica Mútua, que integrava o quê? A economia dos países socialistas. Então, foi um plano criado para também ajudar os países que eram socialistas. Então, estava dentro desse Comecon os países da Europa Oriental, tá certo? Então, vocês podem perceber quando os Estados Unidos criava um plano, a União Soviética também criava o dela. E a gente vai ver outros órgãos aqui. A gente cita aqui a OTAN. O que era a OTAN? A OTAN era a Organização do Tratado Atlântico Norte. Qual era o objetivo da OTAN? O objetivo da OTAN era tentar evitar o quê? Tentar evitar um conflito, a expansão soviética pelo mundo. Se você pegar aí no livro de vocês, a OTAN ela vai ser uma aliança político-militar na Europa Ocidental, meses antes da primeira bomba atômica soviética. Então já tinha já tinha essa organização até antes do período de Guerra Fria, né? Já durante a Segunda Guerra Mundial, tá certo? Mas aí, se a OTAN foi criada esse exército militar de vários países capitalistas para impedir a influência do comunismo, do socialismo pelos países capitalistas, né? A União Soviética, junto com os outros países socialistas, vão criar o Pacto de Varsóvia, né? O Pacto de Varsóvia, ele vai ser um congregado militar dos países do leste europeu, sob a influência da União Soviética, para tentar impedir o que esse Pacto de Varsóvia? Para tentar impedir, né, a invasão da OTAN nos países socialistas. Então, o Pacto de Varsóvia vai ser criado para evitar a invasão das tropas da OTAN nos países socialistas. Então, você percebe aí que quando um criava alguma coisa, o outro também criava para tentar combater. Então, a Guerra Fria era nesse sentido. Não havia o confronto direto, e se tivesse esse confronto direto entre Estados Unidos e União Soviética, minha gente, com certeza a gente não estaria aqui para contar a história, porque tanto Estados Unidos tinha muitas bombas atômicas e também a União Soviética também estava produzindo. Então o poder de destruição de Estados Unidos e União Soviética era bastante devastador, poderia acabar com o mundo. Então ainda bem que eles ficaram só na Guerra Fria e não foram para a guerra da via de fato, né? Então vamos lá. Conflitos durante a Guerra Fria. Vai haver vários conflitos, certo? Eu nomeei aqui os principais. A gente vai ter a Revolução Chinesa, que vai ocorrer na China. A China, que era um país monárquico, certo? E depois vai sofrer uma revolução de cunho republicano e depois uma revolução de cunho socialista. A gente vai tratar aqui mais precisamente da Revolução Chinesa. A gente vai ter a Guerra da Coreia, né, que a Coreia era só uma só Coreia, e a partir dessa Guerra da Coreia, a Coreia vai ser dividida em duas Coreias. Aí, Coreia do Norte e Coreia do Sul, né? E até hoje, na verdade, pessoal, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, elas não terminaram essa guerra, ainda continuam em guerra. A gente vai ver mais quando a gente explorar mais sobre essa Guerra da Coreia. A Guerra do Vietnã, né, uma guerra aí bastante retratada em filmes, né, dos americanos fizeram muito filmes sobre a Guerra do Vietnã, que aí é a guerra entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. E a Revolução Cubana, que é a revolução de cunho socialista em Cuba, que a gente pode ver nesse mapa aqui, ó, a gente tem aqui Cuba, que fica próximo aos Estados Unidos,
Então aqui vai acontecer a Revolução Cubana. A gente vai ter a Guerra do Vietnã aqui, a Guerra da Coreia, certo? E aqui são outras crises, mas aí as principais guerras. E aqui não foi colocado aqui no nosso cronográfico, mas aqui está a China. Desculpa, aqui está a China, certo? Onde vai ocorrer a Revolução Chinesa, tá certo? Então, prosseguindo. Revolução Chinesa. Então, nessa primeira parte, eu escolhi falar da Revolução Chinesa. Então, quando a gente fizer o segundo vídeo, que já vai ser referente já a partir do quarto bimestre, pessoal, aí a gente fala dos outros conflitos. Então, hoje, nesse vídeo, para não ficar muito longo, a gente vai falar da Revolução Chinesa. Então, como eu falei para vocês, a China antes era uma monarquia, então vai haver em 1911 um movimento republicano de cunho nacionalista liderado por quem? Pelo Sun Yat-sen, que vai, na verdade, né, implantar um regime republicano lá na China. Então é a formação do Partido Nacional do Povo, que era o Kuomintang, liderados aí inicialmente pelo Sun Yat-sen. Os nomes chineses são bem complicados, pessoal, então vamos começar a se familiarizar com esses nomes. Em 1920, outro partido vai ser fundado, né? A gente vê a formação do Partido Nacional do Povo, o Kuomintang, e a gente vai ter em 1920 a fundação do Partido Comunista Chinês, o PCC, né? Que vai ser liderado aí pelo Mao Tse-tung. Antes disso, vai haver uma tentativa aí de restaurar a monarquia na China, um conflito, mas que vai ser estabelecido a unidade republicana na China em 1928, com a ação, né, com a liderança do Chiang Kai-shek, que aí vai governar a China a partir desse período. Só um instantezinho aqui. Deu um probleminha aqui no meu slide, mas a gente continua. Então, o Chiang Kai-shek, ele consegue dar unidade à República Chinesa, mas aí o que é que acontece? Começa o conflito, né, entre nacionalistas, liderado aí pelo Chiang Kai-shek, e pelos comunistas, liderado pelo Mao Tse-tung, que eles vão ficar em guerra, em disputa pelo poder. Tanto os comunistas queriam chegar ao poder e os nacionalistas queriam se manter no poder. Em meio a esse conflito, certo? Acontece a invasão aí durante a Segunda Guerra Mundial, né? A invasão japonesa à Manchúria, certo? E aí, nesse momento aí da invasão japonesa à Manchúria, que é uma região pertencente à China, os chineses vão se unir. Então, os nacionalistas e os comunistas irão se unir. Para quê? Para lutar em prol da China. Eles estavam em guerra, mas aí vão se unir contra a invasão japonesa na Manchúria. E vão conseguir ali, né, derrotar os japoneses com a união. Com o fim desse conflito com o Japão, eles retornam também à guerra. Durante esse período aí de invasão japonesa, vai acontecer um acontecimento bastante importante, que é a Longa Marcha, né? A Longa Marcha foi o seguinte: as tropas do Chiang Kai-shek, as tropas dos nacionalistas, dos Kuomintang, né? Eles irão perseguir, né, os comunistas e vão conseguir derrotar. Vai chegar numa situação que os comunistas vão se ver bastante derrotados e aí vão tomar uma atitude que é o quê? Marchar em direção para outra província. Estavam na província de
Xiangxi. Então eles vão marchar quase o que? 10 mil, quase 10, vai dar uns 9 mil e poucos quilômetros, né? Quase 10 mil quilômetros irão marchar, certo? Essas forças comunistas, né? Lideradas pelo Mao Tse Tung, eles vão marchar, por isso vai ser chamado de Longa Marcha, até a província de Fujian, onde eles vão se estabelecer em outra província que é em Yan'an. Então ficou bastante emblemático, que vai ser um período que eles vão se unir bastante, onde o Mao Tse Tung vai ganhar uma grande liderança, uma grande projeção, e de lá ele vai conseguir mobilizar uma grande massa de camponeses, montar um bom exército para derrotar o exército nacionalista do Chiang Kai-shek. Então, com a melhor organização de suas tropas, o Mao Tse Tung, com o exército vermelho, né, aí, com a grande adesão da grande parte da massa camponesa, vai conseguir derrotar as tropas nacionalistas de Chiang Kai-shek, certo? E aí, com a derrota de Chiang Kai-shek, Mao Tse Tung ele proclama a República Popular da China, certo? Ele proclama a República Popular da China, que vai ser liderada aí pelo Mao Tse Tung, tá certo, pessoal? Então a gente finaliza aí. Então a China, essa Revolução Chinesa vai ser uma revolução de cunho o quê? Socialista, que a partir daí, com o governo de Mao Tse Tung, a China se torna o quê? Socialista, tá bom? Então a gente termina o conteúdo e vamos para a nossa atividade de hoje, se o slide deixar, né? Deixa eu ver aqui, dá uma travadinha aqui no meu slide. Pronto. Atividade aí, pessoal. Atividade dessa primeira aula desse capítulo 8. Então, 5 questões, vocês copiam as 5 questões, resolvam, utilize a própria aula, a videoaula, e também pesquise no livro de vocês. É importante que vocês façam a leitura do capítulo. Lembrando que próxima terça-feira, prova. Conteúdo, Luciano, da prova: Segunda Guerra Mundial e a Queda de Vargas, os 2 vídeos que eu gravei, e mais esse vídeo, né, sobre Guerra Fria. Então, são os 3 vídeos para vocês assistirem e ler o capítulo 7 e o capítulo 8 para vocês se preparar para essa prova, tá bom? Então, obrigado e até a próxima aula. Até a próxima aula, pessoal. Valeu, galera!